Graus do adjetivo. Os adjetivos também flexionam, se modificam em grau. Veja, André é mais alto do que Paulo. O grau indica a intensidade de uma característica, nesse caso, a altura de André em relação a Paulo. Grau comparativo. Faz a comparação de uma ou mais características entre os seres. Exemplo, Estela é mais estudiosa que Pablo. O grau comparativo pode ser de igualdade, indica uma característica igual entre os seres. A comparação é feita utilizando tão, tanto, quanto ou como. Exemplo, Merlin é tão esperto quanto Gustavo. Inferioridade, indica característica inferior. A comparação é feita utilizando menos que, menos do que. Exemplo, Teodoro é menos disciplinado que Rodrigo. Superioridade, indica uma característica superior. A comparação é feita utilizando mais que ou mais do que. Exemplo, Mônica é mais dorminhoca que Tatiana. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. O adjetivo bom, no grau comparativo de superioridade, fica melhor. O adjetivo mal fica pior. O adjetivo grande fica maior. O adjetivo pequeno fica menor. O grau superlativo apresenta características de maneira muito elevada, em nível máximo. O grau superlativo pode ser relativo. As características dos seres ou coisas são intensificadas em relação a um grupo de seres ou coisas. Há duas formas para o superlativo relativo, de superioridade e de inferioridade. Exemplos: Pedro é o mais carismático da turma. Esse é de superioridade. Este monte é o mais alto de todos. Esse é de inferioridade. Perceba que as duas características apresentadas nas frases acima são elevadas ao grau máximo. Ou seja, Pedro não é só mais carismático que um aluno. Ele é mais carismático que todos da turma. Da mesma forma, o monte não é só menos alto que outro monte, mas em relação à totalidade de montes. O absoluto. As características dos seres ou coisas são intensificadas sem que haja relação com outros seres ou coisas. O grau absoluto é dividido em analítico. É expresso por meio de advérbios muito, extremamente, excepcionalmente e etc., antepostos ao adjetivo. Exemplo, Aline é uma aluna muito aplicada. Sintético. É formado geralmente pelo acréscimo de sufismos ao radical. O preço é altíssimo. O radical é alt e o sufixo é o íssimo.